paz do Senhor. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Jó, capítulo 25. Então respondeu Bildade, o suíta: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele, quanto menos o homem que é gusano e o filho do homem que é verme. Já vimos os exércitos de Deus, que são os animais, que é o pó da terra. Tudo que Deus pode usar, além dos anjos, é o que forma o exército. Por isso que ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Vemos aqui também que a luz de Deus brilha sobre todos. Deus não faz acepção de pessoas. A luz dele, a glória dele, a proteção dele está sobre todos, mas muitos rejeitam. Capítulo 26. Jó, porém, respondeu: como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem proferes tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? A alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ele e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Os cientistas descobriram agora que estamos num lugar esmo, né? Tudo gira, tudo está no controle de Deus, não tem nada lá. E a Bíblia já falava disso há muito tempo. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até aos confins da luz e das trevas. Traçou um círculo. A terra era sem forma e vazia. Então, antes de Deus começar a formar tudo, primeira coisa, vamos transformar a terra numa bola. E aí então eu colocarei o homem, os animais, as florestas e tudo mais. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus. A sua mão fere o dragão veloz. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Capítulo 27. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Seja como o perverso o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como o injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. Então, mais uma vez, temos que fazer em vida coisas boas para as pessoas, porque depois que ela morre, é entre ela e Deus. Eis que todos vós já vistes isso, porque, pois alimentais vãs noções,
Eis qual será da parte de Deus a porção do perverso e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dela, a peste os enterrará, e as suas viúvas não chorarão. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica sua casa como a da traça, e como a choça que o vigia constrói. Rico se deita com a sua riqueza, abre os seus olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento oriental o leva, e ele se vai. Varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isso sobre ele e não o poupa. A ele que procura fugir precipitadamente da sua mão. A sua queda lhe batem palmas. A saída o apupam com assobios. Capítulo 28. Na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes. E assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Viu? De onde vem aquele fogo que sai do vulcão? Da terra. Se você ler a Bíblia, você vai saber disso sem ter que ir lá gastar um dinheirão, um monte de coisa para fazer pesquisa. Nas suas pedras se encontra a safira e a pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim, e o mar diz: não está comigo. Nós vamos ver em Provérbios 8 onde está a sabedoria. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus, quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então você sabe o que é errado, você entende o que é certo, e você faz o quê?
tudo conforme Deus quer. Capítulo 29. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite. A Bíblia fala: quem olha para trás não é digno de pôr a mão no arado. Mas nós vemos aqui Jó olhando para trás, lembrando dos bons tempos. E às vezes olhamos para trás também lembrando dos maus tempos. Não, é daqui para frente, sempre olhando para frente, né? E quem nesse mundo não olhou para trás no momento de sua vida? Todo mundo olha para trás. E quando ele fala que lavava os pés em leite, era a riqueza dele, não que ele tirava leite de vaca, de cabra, de sei lá quem, para ficar lavando os pés. Isso está simbolizando a riqueza dele, tudo que ele tinha. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante era minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Um detalhe: Deus te deu em abundância, é para você ajudar, é para você socorrer. Mas peça discernimento para Deus. Senhor, quem eu devo ajudar? Como ajudar? E quando ajudar? Porque às vezes a pessoa está num processo, você coloca a mão, você divide o processo com ela. Aí complica. Eu dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia, a minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Capítulo 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, homens cujo vigor já pereceu. De míngua e fome se debilitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbro. Do meio dos homens são expulsos, grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros.
São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Mas agora sou a sua canção de motejo e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim, e não se abstêm de me cuspir no rosto, porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade. Gente para quem já não há socorro. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante entre as ruínas. Um detalhe: enquanto você está lá em cima, todo mundo te respeita. Quando você cai, você sofre uma queda, não tem um para estender a mão, mas para chutar, para mandar pro buraco, sabe? Para espizinhar, para maltratar, para humilhar, aí vem todo mundo. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. Agora, dentro de mim, se me derrama a alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. A noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo. Com a força da tua mão, tu me combates. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Dissolves-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro. Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto, sem a luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Por isso a minha harpa se me tornou em prantos de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Viu? É assim. Você está bem? Todo mundo te acolhe. Quando você sofre uma queda, você perde o emprego, principalmente o homem, né? O homem, quando perde o emprego, fica desempregado, é vagabundo, é explorador, é um monte de coisa. Vai ajudar, vai arrumar um emprego, dá um emprego decente para a pessoa, porque tem gente que, por exemplo, um pastor de ovelhas, ele é um pastor de ovelhas. Se você coloca ele para quebrar pedra, ele vai ter dificuldade, né? Para ficar segurando o dia inteiro um martelo, um ponteiro, é difícil. Vai acontecer o que na mão dele em poucos minutos? Vai dar calo, vai dificultar o trabalho dele. Você tem que... O que você é? Sou pastor de ovelhas, né? Então vou te ajudar a arrumar um emprego como pastor de ovelhas. E assim vai, entendeu? Não é para ficar pisando. É o que as pessoas mais fazem. Pisam, joga lá para baixo, se possível até joga a terra e põe uma tampa em cima. É triste, viu? O ser humano é ingrato, muito ingrato.